Vamos abrir Mateus 5. Mateus 5, versículo 3. Hoje nós vamos dar início ao estudo das bem-aventuranças. Mateus 5, verso 3. Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti nessa noite, Senhor, cônscios das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire da nossa mente todo pensamento que não vem do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, cativa a nossa mente, cativa o nosso coração, Senhor, em obediência à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor, Pai, nos conceda graça, me conceda graça, Pai, para pregar a Tua santa palavra, para pregar, Pai, o Teu santo evangelho. Ó Deus, eu oro pela nossa congregação local, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós e nos faça humildes de coração, pessoas que dependem da Tua presença para tudo, Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Oh Deus, nos enche de pureza, Pai, e de santidade, pois essa é a marca do Teu povo, a santidade de coração. Nos dá um coração quebrantado e arrependido. Eu te peço hoje, me dá um coração como o coração de Davi, Pai, um coração segundo o Teu coração, um coração compungido, contrito, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos amados. Mateus 5:1. Nós estamos vendo o sermão da montanha, o sermão do monte, e nós vimos ontem a introdução às bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar da primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o primeiro degrau que todo cristão ele deve subir a sua casa até chegar à cidade celestial, como John Bunyan descreve no filme O Peregrino, que existem muitas montanhas íngremes, existem muitas dificuldades e desafios na jornada até chegarmos ao reino dos céus. Como viu lá em Gênesis 28, nosso irmão Jacó, que teve uma visão, amado irmão Paulinho, aonde ele dormiu, usou como travesseiro uma pedra, e quando ele adormeceu, o Senhor falou com Jacó em sonho, e Jacó viu uma escada que sobe até o céu, e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo diante desta escada. Então Jacó, quando acordou, temendo e tremendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó ali estava tendo uma visão da igreja, estava tendo uma visão da jornada cristã. Jesus Cristo disse que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. A palavra igreja significa chamados para fora, vem da palavra eclésia, são aqueles que são chamados por Deus para agora viverem uma nova vida, uma vida que agrade a Deus por meio da fé. E Jacó tem essa visão, tem essa escada que sobe até o reino dos céus. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 que todos nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Esse é o progresso do cristão. O progresso do cristão está dentro dele e não fora dele. O progresso do cristão é a sua conformação à imagem de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 3,18:
assim também cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a um crescimento espiritual. E aqui, o primeiro degrau dessa escada, que é o Sermão do Monte, vamos pegar essa visão de Jacó e trazer para a realidade do Sermão do Monte, como se essa escada de Jacó, que Jacó viu até o céu, fosse Mateus 5, 6 e 7, e ali nós vemos cada degrau, como cada parte deste sermão sendo aplicado de forma particular na nossa vida. Então, cada vez que você consegue praticar um ensinamento do Sermão do Monte, é como um degrau que você sobe, pois nós não somos aperfeiçoados completamente na conversão. Conversão não é perfeição, regeneração não é perfeição. Uma vez que Deus te converte, você não deixa de ser um pecador, mas você agora está num processo de transformação. Isso é conversão. Como dizia um pastor do passado chamado John Newton, eu não sou quem eu deveria ser. Ainda falta muito para ser o que eu deveria ser, mas eu também não sou mais quem eu era ontem, e pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, à medida que os anos passam e que o tempo passa, nós devemos ter o Sermão do Monte sendo aplicado de forma cada vez mais viva e real nas nossas vidas. Nós devemos, à medida que o tempo passa, nós devemos crescer na graça e no conhecimento, pois uma das grandes evidências de que alguém está morto é que ele parou de crescer. Assim é também na vida cristã. Por mais que nós sejamos adultos e não cresçamos mais em estatura, nosso cabelo cresce, nossa unha cresce. Uma das evidências que você está vivo é que você está crescendo. Assim também no mundo espiritual. Uma das evidências que você está vivo é que você está crescendo de glória em glória à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos cada degrau que nós devemos subir, cada tijolo que nós devemos construir. Afinal de contas, não é com uma construção que o Senhor Jesus, irmão João, termina esse sermão. Ele vai ensinar todos os preceitos de Deus para o seu povo em Mateus 5, 6 e 7, e como ele conclui todos esses preceitos, trazendo à tona a figura de uma construção, mostrando que a prática ou a não prática deste sermão vai influenciar toda a nossa vida espiritual, vai colocar a nossa vida sobre dois fundamentos, ou sobre o fundamento da rocha, é aquele que ouve e pratica. Então, quando vierem soprarem os ventos, quando descerem as chuvas, quando vierem as tempestades contra essa casa, ela permanecerá inabalável. É aquele que ouve estas palavras e põe em prática. Mas aquele que não põe em prática este sermão é como um homem insensato que está construindo a sua vida sobre a areia. Quando vierem os testes reais, ela irá desmoronar. Por quê? Porque não houve a prática deste sermão. Então aqui nós vemos, irmãos, que esse sermão é uma construção da nossa vida. Esse sermão é uma escada que sobe até o céu. E aqui nós vemos, na primeira das bem-aventuranças, a primeira porção do Sermão do Monte é do verso 3 ao verso 12, onde o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo vai descrever quem são aqueles que pertencem ao seu povo. Pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, que ainda que o número dos filhos de Israel sejam como os grãos de areia da praia, somente o remanescente fiel é que será salvo. Nós vemos em Mateus 7:21, nosso amado Senhor dizendo
que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, irá entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então aqui o Senhor Jesus vai mostrar quem são estes que Jesus orou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque o Senhor se ocultou dos sábios e dos instruídos e se revelou aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se revela aos humildes, aos pequenos. E aqui, o nosso amado Senhor, Ele vendo as multidões, Ele sobe ao monte. Perceba, irmãos, Jesus é o melhor exemplo de pregador, porque Ele vai na frente, vivendo aquilo que Ele prega. Qual é a diferença de Jesus para os fariseus? Esse é o único sermão que foi pregado aonde a glória pode ser dada ao pregador, porque o pregador é o único digno de toda a honra e de toda a glória, o Senhor Jesus Cristo. Qual foi a reação da multidão ao terminar este sermão? Ele não ensina como os escribas e fariseus. Este homem ensina como quem tem autoridade. Que autoridade é essa? Ele chama você para subir um monte, mas primeiro ele subiu o monte na frente. Ele chama você para carregar uma cruz, mas primeiro ele carregou a cruz ao nosso favor. Ele chama você para perdoar, mas ele, na cruz, disse aos seus assassinos: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ele chama você para amar os inimigos, e ele está diante de Judas, e ele diz: amigo. Ele não disse isso de uma forma hipócrita, ele não disse isso de uma forma sarcástica. Jesus não tinha malícia, Jesus é puro, como a mais alva neve. Jesus disse isso com o coração reto. Jesus não via Judas como um inimigo. Jesus olhou para Judas e disse: amigo, com um beijo traz o filho do homem. Ele amou Judas. Jesus esteve diante do jovem rico, que era um inimigo do povo de Deus, embora pensasse ser um amigo. E a Bíblia diz que Jesus, após ver o jovem rico dizer que guardava todos os mandamentos, ele fitou o seu olhar nele e o amou, e disse: se queres entrar na vida, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois venha e me siga. Então perceba que toda vez que Jesus nos manda fazer algo, Ele vai na nossa frente, de tal maneira que se você olhar para Ele, você não será confundido. Se você estiver olhando para Ele, você irá receber graça para obedecer ao que Ele manda. Jesus, Ele não é como os fariseus. O que é que os fariseus faziam? Está lá em Mateus 23:3. Jesus disse: olha, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, eles vão na sinagoga, eles abrem as Bíblias, ouçam o que eles dizem. Enquanto eles estão lendo a lei de Moisés, enquanto eles estiverem lendo a Bíblia, ouçam o que eles dizem, mas não imitem as suas obras. Por que, seu Edson? Porque eles dizem, mas não cumprem. Aí Jesus disse: eles atam fardos pesados nos ombros das pessoas, e eles não querem mover um dedo para cumprir o que eles exigem dos outros. Ao passo que o nosso amado Senhor e Salvador disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, eu não sou como os fariseus,
que manda você fazer uma coisa e não se compadece de você. Quando eu dou uma ordem para você, eu coloco um jugo no seu pescoço e eu caminho do seu lado. E quando você pensa que não vai mais existir, eu te fortaleço com a minha graça, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tomai sobre vós o meu jugo. Comigo, não tente sozinho. É como se você pensar que porque você é forte, porque você está malhando, você vai conseguir tirar essa parede do lugar. Você não vai. É o que Jesus está dizendo. Não tente sozinho. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o que eu peço para vocês, o fardo que eu coloco sobre vocês é leve. O jugo que eu imponho sobre vocês é suave. Então, se o fardo está pesado demais, se o jugo está pesado demais, está faltando a companhia de Jesus Cristo. Porque Ele disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele sobe ao monte. Ele vai nos dar aqui em Mateus 5, 6 e 7 um monte para subir, mas Ele sobe na nossa frente. Ele ressuscitou. Ele disse a Maria Madalena: avisa aos meus discípulos, Maria, e a Pedro, que estou indo adiante de vós para a Galileia. Não acabou. A jornada só está começando. Eu morri, mas eu ressuscitei. Avisa a Pedro que eu estou indo na frente dele para a Galileia. Ele ainda vai ser usado como nunca foi na vida dele. Avisa aos meus discípulos que eu estou indo adiante deles para a Galileia, que não acabou. A jornada deles está só começando. Que maravilha, irmãos. Jesus é a esperança dos desesperançados. Você está sem esperança? Olhe para Jesus. Porque a Bíblia diz que para Deus não há nada que seja impossível. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança que Deus iria lhe dar um filho, Isaque. Contra a esperança. Se você estiver sem esperança hoje, eu quero te dizer que a esperança é um dom de Deus. Por isso que John Bunyan, no livro O Peregrino, quando o fiel vai para o céu, o cristão recebe um novo companheiro. Quem é? O irmão João. Esperança. E o que é esperança, irmão Calmon? É um dom de Deus. 1 Coríntios 13 vai dizer que os 3 maiores dons são a fé, a esperança e o amor. Os 3 maiores dons espirituais: fé, esperança e amor. E o maior destes é o amor. Mas a esperança é um dom de Deus, e ela não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o nosso consolador. Quem aqui se lembra no final do filme O Peregrino, quando o cristão vai atravessar um grande lago, que é um símbolo do momento da nossa morte, e enquanto aquele jovem chamado Ignorância passa num barquinho tranquilo, ele nem rema, o cristão e esperança, eles começam a naufragar. Cristão entra em desespero, se afogando. Aí quem tira ele deste afogamento? Esperança. Esperança começa a lembrar para o cristão das promessas de Deus, das promessas do perdão, e então esperança levanta o cristão e ele nada e ele chega na cidade celestial. Quando o cristão está no castelo da dúvida, que é um momento de crise de fé, de depressão, de angústia, como nosso irmão João Batista passou,
quando ele estava no cárcere, e ele mandou perguntar: avisa lá para Jesus se ele é de fato o Messias. Então, quando o cristão está no castelo da dúvida, onde mora o gigante desespero, ele está pensando em se suicidar, ele vê uma corda diante dele, ele pensa em se matar. Quem está do lado dele? Esperança, que é um dom de Deus. E esperança diz assim: cristão, a chave, cristão, a chave da promessa, as promessas de Deus estão de pé, cristão. E cristão então pega a chave da promessa, que tira ele do castelo da dúvida e livra ele do gigante desespero. As promessas de Deus, irmãos, são muito preciosas. Que maravilha! O nosso Senhor sobe ao monte, Ele ama o seu povo, Ele é cheio de graça e de verdade, Ele é Jesus. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre perto de Jesus. Quem aqui se lembra dos 3 melhores amigos de Jesus Cristo? Eu acho tão bonito: Pedro, Tiago e João. Jesus vai se transfigurar no monte. Quem ele leva? Pedro, Tiago e João. Nos momentos mais difíceis, quem estavam com Jesus? Pedro, Tiago e João. No monte do Getsemane, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Jesus tinha muitos discípulos e ele amava estar perto dos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Ele os amou de forma completa, ele os amou de forma absoluta, ele os amou de forma verdadeira. Ele os buscou como o pastor buscou a ovelha perdida e colocou nos seus ombros e se alegrou. Ele buscou seus discípulos um a um pelo nome. Foi no mar da Galileia e disse: Pedro, segue-me. André, segue-me. Tiago, segue-me. João, segue-me. Levi, segue-me. Natanael, segue-me. Filipe, segue-me. A Bíblia diz que ele passou a noite orando e depois ele escolheu um a um. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E em resposta de oração, ele também chamou Judas, pois era necessário que se cumprisse as Escrituras: aquele que coloca a mão comigo no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. A Bíblia se cumpre, irmãos, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. A Bíblia se cumpre na realidade de que aquele que crê e for batizado será salvo, e a Bíblia se cumpre na realidade de que aquele que não crê será condenado. A Bíblia sempre vai se cumprir. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aproximaram-se os seus discípulos. Eles estavam perto de Jesus. Imagine a cena: entre no túnel do tempo, volte 2000 anos, vá para Israel e pense naquele povo. Pense no Senhor Jesus no alto de um monte e grandes multidões, crianças, mulheres, jovens, adultos, pessoas de todas as classes sociais, comerciantes, pescadores, discípulos, e está todo mundo lá ouvindo. E Jesus, que surgiu do nada, de uma hora para outra, ele abandona a carpintaria do seu pai, ele se batiza com seu primo João Batista, ele vê o Espírito descer em forma de pomba sobre ele, ele é levado pelo Espírito ao deserto, ele começa o seu ministério antes no mundo espiritual,
terminar o seu ministério no mundo físico, ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele estava com as feras. A Bíblia diz que ele estava jejuando e orando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que no 40º dia, Satanás, não foi um demônio, foi o príncipe dos demônios, que veio até Jesus no deserto, humilhado, com fome, todo estrupiado, em fraqueza humana, mas ele venceu Adão e Eva no paraíso, mas ele perdeu para Jesus num deserto. E Jesus Cristo derrota Satanás com a palavra de Deus, vence Satanás com a palavra de Deus, e ele inicia o seu ministério de pregação. E a primeira pregação pública de Jesus Cristo foi nas regiões da Galileia, para se cumprir a profecia de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, lugar que vivia nas trevas e na sombra da morte, viu raiar uma grande luz. Ele começa na Galileia, e o seu primeiro sermão, ele começa pregando o Evangelho de Deus de forma itinerante. E o seu primeiro sermão público é: o tempo está cumprido. Gente, chegou o tempo. Gente, o reino de Deus chegou. Gente, o Messias está aqui. Gente, se cumpriu as Escrituras. O tempo de Deus se cumpriu. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu. Ele nasceu de mulher, ele nasceu sobre a lei. E quando ele nasceu, a história da humanidade para e entra num cronômetro regressivo, chamado de os últimos dias. Por isso nós estamos no ano 2020, porque Jesus Cristo veio ao mundo há 2000 anos. E a partir da vinda de Jesus Cristo, o mundo está com os dias contados, iniciando um período chamado de princípio das dores, que nós estamos vivendo, onde os sinais estão todos se cumprindo. Inclusive essa epidemia é um cumprimento da palavra de Deus. O princípio das dores é como uma mulher que está grávida, as contrações são fracas. Assim também os sinais da volta de Jesus, eles começam de forma gradativa, mas a partir do momento que a mulher está para dar à luz um filho, as contrações vão se tornando mais intensas. E também nós estamos vendo os sinais se cumprindo de forma mais intensa, porque nós já estamos à beira de um colapso mundial. Nós já estamos à beira do período mais escuro da história da humanidade, conhecido como o período da grande tribulação, onde irá surgir no cenário mundial o anticristo, irá trazer uma grande perseguição à igreja. E então, após um período onde aparentemente o mal vai governar totalmente sobre o mundo, o céu vai rasgar e o Filho de Deus vai descer e vai trazer juízo sobre toda a terra. Jesus está voltando. E por isso ele disse: o tempo está cumprido. Foi o primeiro sermão público dele. Gente, o tempo se cumpriu. Cumpriu-se o tempo. Eu cheguei. Olha eu aqui. Mas o que eles fizeram? Desprezaram. Você não é este o filho de Maria? O filho de José? Outro dia a gente não estava comprando uma mesa na mão dele, na carpintaria, com essa cara de trabalhador, o Messias, e com essa cara de pobre. Rapaz, eu acho que esse não é o Messias, não. Ele foi desprezado, rejeitado. Ele foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. E ele disse: cumpriu-se o tempo, é chegado a vocês o reino de Deus.
Olha, eu estou trazendo um reino espiritual, eu não estou trazendo um reino físico. E o que a gente precisa fazer para entrar no reino, Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus então começa seu ministério de pregação. Ele começa o seu primeiro sermão na sinagoga. Em Isaías 61, ele diz que aquela palavra se cumpriu nele. Ele prega em Nazaré. E quando ele abre o rolo e ele lê somente Isaías 61, a fúria contra ele foi tão grande que ele teve que passar como que invisível para não lançarem no despinhadeiro abaixo, porque as pessoas rejeitaram ele quando ele disse: hoje essa profecia se cumpriu em mim. E Jesus Cristo, irmãos, ele começa fazendo grandes milagres, fazendo grandes obras. Ele começa espantando a todos. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, o evangelho era pregado aos pobres, os pobres que eram rejeitados pelos fariseus eram valorizados por Jesus, e todos estavam espantados. Quem é este? Quem é este Jesus de Nazaré? Nós queremos saber quem ele é. E ele estava, irmãos, expulsando os demônios. Os fariseus não tinham autoridade no mundo espiritual. Os endemoniados continuavam endemoniados. Mas Jesus chega e os demônios entram em desespero com a autoridade espiritual de Jesus. Quem é este que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes atormentar-nos antes do tempo. Ele expulsa os demônios. Imagine aquele homem em Gadara, um homem que morava no cemitério, que rompia os seus grilhões, que ninguém conseguia deter. Atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, acalma o vento, acalma o mar, para salvar uma vida, para libertar os demônios deste homem. E a Bíblia diz que este homem, com um encontro com Jesus, a legião que estava nele foi para uma manada de porcos, e todos se assustaram, porque o gadareno estava sentado assistindo Jesus em perfeito juízo. Que coisa, irmãos. Já pensou? Uma pessoa que você vê totalmente endemoniada. Quem disse o irmão Paulinho há 15 anos atrás, hein, Paulinho? O irmão Paulinho há 15 anos. E aí, abre agora o Facebook e vê o irmão Paulinho tirando louvor. Quem foi esse que fez isso com Paulinho? Foi Jesus Cristo. Uma verdadeira conversão gera espanto. E o gadareno disse: Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for. Jesus disse: não, vai e anuncia aos seus tudo o que eu fiz por você. O gadareno se tornou um missionário para a glória de Deus. E Jesus Cristo, irmãos, ele estava aqui agora cativando as multidões, cativando os seus eleitos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava no monte assentado, como essa lâmpada está aqui, nos iluminando. Jesus estava iluminando o mundo inteiro com a sua presença, com as suas palavras. Jesus estava iluminando toda a nação de Israel. Mas o que se cumpriu na vida do nosso amado Senhor e Salvador? E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E então ele passou a ensiná-los, dizendo, quando algumas traduções têm assim, e ele abrindo a sua boca, passou a ensiná-los.
A ideia aqui no original é que Jesus Cristo estava abrindo bem a sua boca, ele estava gritando em altas vozes, ele estava bradando em plenos pulmões para que todos ouvissem a sua voz. Ele queria que todos escutassem os seus ensinamentos, embora nós saibamos que nem todos aqueles que ouvem têm ouvidos para ouvir, porque Jesus Cristo, quando contava uma parábola, concluía da seguinte forma: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque nem todos que ouvem com os ouvidos, ouvem com o coração. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A grande resposta à palavra de Deus não se dá com as palavras, se dá com o coração. Quando Pedro pregou, a Bíblia diz que compungiu-lhes o coração. Pedro, enquanto você pregava, meu coração ardia. Pedro, enquanto você pregava, a minha alma entrava em crise. Pedro, não era você, Pedro, era Jesus. O que faremos? Arrependemos em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. E em um só dia aconteceu uma grande colheita. 3.000 homens foram salvos. Que maravilha, irmãos! O ministério do Espírito Santo é fundamental na igreja, porque quem converte corações é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. O poder transformador é do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência. É pelo Espírito Santo que somos transformados. Por isso que é o Espírito quem faz a obra. Embora nós levemos as palavras aos ouvidos, só o Espírito pode fazer conosco o que fez com Lídia. O Senhor abriu o coraçãozinho dela para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Deus tirou o coração de pedra, Deus colocou um coração de carne. Deus tirou o amor pelo pecado, Deus colocou o amor dele e o amor por ele. Isso é regeneração, e é isso que são as bem-aventuranças. São as características do novo coração, do coração de carne, do coração salvo, do coração regenerado. E a gente já vai concluir. Nós vamos falar hoje só sobre a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ô irmãos, imagine há 2000 anos a gente ouvindo o próprio Jesus pregar isso daqui para a gente, irmãos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagine o próprio Salvador pregando isso ao seu povo. Imagine um sermão de Jesus pregado no céu. Acho que eu sou meio maluco, mas eu fico pensando assim às vezes. Imagine a gente sentado. Eu quero estar perto de vocês, mas eu quero estar perto de Jeremias. Eu quero estar do lado de Jeremias. Eu e Jeremias no céu vamos ser amigão. Então tá lá, a gente lá, e eu vou estar sentado do lado de Jeremias. E aí, Jeremias, um pouco de Judá? Me conte aí. Você era homem de Deus, Jeremias. Você pregou na frente do templo, mandou o povo se arrepender. Rapaz, você era cabretado, viu? E imagine lá no céu, Jesus conversando com a gente. Jesus pregando para a gente, seu Edson. Imagine. Jesus consolando seu Edson. Jesus nos consolando por toda a eternidade. Jesus falando conosco de forma particular. A Bíblia diz que agora conhecemos em parte, vemos como por um espelho, mas no céu conheceremos a Jesus como somos conhecidos por Ele. No céu haveremos de ser como Ele é. No céu haveremos de ser sem pecado. E Jesus falando com pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus pregando. Oh meu Deus, que coisa boa vai ser chegar no céu.
Que alegria vai encher o nosso coração, que esperança, que gozo na alma. Mas aqui, irmãos, essas pessoas estão aqui com o Rei do Céu pregando para elas, Jesus, e ele começa a olhar para os seus discípulos. O texto original diz que ele olhava para os discípulos, aqueles que eram menosprezados, como disse o apóstolo Paulo: irmãos, pois, reparai na vossa vocação, que Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo, Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que acham que são. Deus escolhe, irmãos, os pequenos, os desprezíveis, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que antes de Deus usar o homem, Ele vai esvaziar este homem. Deus tinha um plano lindo na vida de Moisés, usá-lo como libertador do povo de Deus. O nome Moisés é tirado das águas. Talvez Joquebede e Anão nem sabiam do projeto glorioso que Deus tinha na vida daquele casal. Dar um filho que iria ser um instrumento da graça na vida de muitos. E é tão lindo que a Bíblia diz que Joquebede jogou Moisés no rio, num cesto betumado. E a correnteza, imagine um rio cheio de cobra, um rio perigoso, se eu não me engano era o rio Nilo. E aonde a graça de Deus levou Moisés, a filha de Faraó, quando ela foi se banhar, foi igual o irmão Ederval lá em Amargosa, ela viu aquele bebezinho, e ela disse: meu Deus, que bebê lindo, que bebê formoso, eu vou pegar esse bebê para mim. Olha a providência de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. E ela pega aquele bebê, se encanta por aquele bebê, e aquele bebê, que era hebreu, fazia parte do povo de Deus, cresceu na melhor educação egípcia do mundo, como filho da filha de Faraó. Moisés recebeu a melhor educação do mundo, cresceu no palácio de Faraó. Ele não sabia o plano que Deus tinha na vida dele, mas o sangue hebreu já corria na veia dele. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele faz a coisa certa da forma errada, ele age na força do braço, ele mata o hebreu, e ele então foge de Faraó, porque ele tinha se tornado um assassino. Mas nós vemos na vida de Moisés 3 ciclos maravilhosos de 40 anos. Moisés passou 40 anos no palácio de Faraó, e Deus estava trabalhando para que tudo cooperasse para o bem dele. Depois Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Que maravilha, irmãos. Ele se casou com Zípora, teve 2 filhos, e ele estava no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, com o seu cajado. E quando completou o segundo ciclo de 40 anos, Moisés passou 80 anos sendo esvaziado por Deus, para que com 80 anos, imagine, tem gente que com 80 anos pensa que já acabou. Para Moisés estava começando o chamado de Deus. Com 80 anos, Deus chega para Moisés, ele está caminhando e ele vê uma sarça pegando fogo sem se consumir. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto as dores do meu povo, as aflições do meu povo. Meu povo está há 430 anos sofrendo como escravo no Egito, Moisés. Olha que lindo, irmãos. E Deus fala com Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é só o sangue.
Moisés então obedece. E eu acho tão maravilhoso como Deus trata com Moisés. Eu acho tão bonito. Moisés, Deus fala com Moisés: Moisés, coloca a mão no peito. A mão dele ficou leprosa. Deus estava mostrando o poder dele para Moisés. Botou a mão de Moisés para ficar leprosa. Coloca de novo, Moisés. A mão dele ficou curada. Moisés, pega no cajado. O cajado virou uma serpente. Eita Jesus, e agora? Moisés, pega na cauda da serpente. Eita, e agora? Só mata uma serpente pegando pela cabeça. Como é que Moisés vai pegar a serpente pegando pela cauda? Deus estava ensinando a Moisés: Moisés, diga não ao medo e sim à fé. Se eu mandei, obedeça. E Moisés obedece, pega na cauda, a serpente vira um cajado. Então Moisés: ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua, Senhor, manda João, manda Aquinho. Ô Senhor, manda Aquinho. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não posso fazer nada, eu não sou nada. Quem eu vou dizer que me enviou? Como é que eu vou aparecer a Faraó, o rei do mundo inteiro? Moisés, avise a Faraó. Você só vai falar isso. Diga a Faraó, Moisés, que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Fique tranquilo, eu vou mandar seu irmão Arão. Ele vai ser seu porta-voz. Calma. Você não está sozinho, Moisés. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, meu Deus. Mas perceba que houve antes, irmãos, um esvaziamento. E essa é a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. Aqui, essa primeira bem-aventurança, amados irmãos, é o oposto a um ditado que você com certeza já ouviu no mundo. Que ditado é esse? Os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você, ao ser humilhado por alguém, é sinônimo de que Deus vai te exaltar. Não. A Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, a primeira das bem-aventuranças não é uma atitude que vem de fora para dentro, não é uma humilhação que vem de fora. A primeira das bem-aventuranças é a atitude de uma pessoa para consigo mesma na presença de Deus. Essa é a primeira das bem-aventuranças, é o esvaziamento do eu, para que haja o revestimento da graça. Deus não pode encher quem já está cheio. Ele precisa quebrar o vaso para refazer o vaso. Ele precisa esvaziar-nos para nos encher, porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então a primeira das bem-aventuranças é: Jesus está dizendo: eis o monte que você deve subir, eis a escada de Jacó que você tem que subir. E o primeiro degrau deste monte é que no reino de Deus os valores são invertidos. Se você quer subir, você tem que descer. Se você quer crescer, você tem que se humilhar. Não foi o que o nosso Senhor disse quando a mãe de Tiago e João pediu para os seus filhos, um assentarem à sua esquerda, outro para se assentar à sua direita no seu trono? Jesus Cristo disse: no reino de Deus não é assim. São os governantes do mundo que se impõem pela sua própria autoridade, pela força do braço, mas dentre vós não é assim. O que quiser seja o maior, seja o menor, o que quiser liderar, seja o que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele dá o exemplo, ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando que no reino de Deus o grande é o pequeno. Quem foi o maior homem nascido de mulher?
João Batista. Para Jesus ele era grande, para o mundo ele era pequeno e desprezível, mas para Deus ele tinha um grande valor. Ele era o Elias que havia de vir, aquele que veio batizando com água, preparando o caminho para o Senhor passar. O precursor do Messias é um grande exemplo de que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus está dizendo, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, para você subir, você tem que se humilhar. Para você crescer, você tem que descer. No reino de Deus, a matemática é diferente. O negativo antecede o positivo. Primeiro vem o choro, depois vem a alegria. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Primeiro vem o autoesvaziamento, depois vem o enchimento da graça. No reino de Deus as coisas são diferentes. A sabedoria de Deus é oposta à sabedoria do mundo. Os valores do reino de Deus são opostos aos valores do reino do mundo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Da natureza espiritual que vem sobre o cristão no ato da sua regeneração. Se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo novo. Então aqui é o primeiro degrau do cristão para que ele cumpra o sermão do monte. As bem-aventuranças, elas seguem uma sequência lógica. Uma bem-aventurança é consequência da outra. Uma está interligada à outra. Então não é à toa que a primeira das bem-aventuranças é o autoesvaziamento, porque Jesus está dizendo: eis o monte que você deve subir, eis o elevado nível de santidade que você deve alcançar, e você precisa saber que sozinho você não vai conseguir. Você precisa ser esvaziado da sua justiça própria, do seu eu, da sua confiança em si mesmo, e você precisa confiar inteiramente em Jesus e depender somente da graça e da misericórdia de Deus para tudo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é impossível chegar ao céu sem Cristo. Spurgeon tem uma frase que diz: é mais fácil você atravessar o oceano num barquinho de papel do que chegar ao céu pelas suas boas obras. Só Cristo justifica o pecador. Somente Cristo salva o pecador. Somente Cristo perdoa pecados. Somente Cristo abre a porta dos céus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E mais ninguém. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro nome há salvação, pois não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então aqui nós vemos Jesus dizendo: não tente sozinho, não confie em você, não confie nas suas obras, não olhe para você, confie em Jesus, venha para a cruz como cristão do peregrino e diga: nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Venha para Jesus e diga: Senhor, eu desisti da ideia de que há algo bom em mim, eu só posso me agarrar a Ti e dizer: o Senhor é a minha justiça. Diga como Paulo: em nada me glorio, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de se gloriar na cruz, se deleitar na cruz. Embora Paulo andasse em boas obras, ele não se deleitava no seu desempenho, nas suas obras. O deleite de Paulo era Jesus, o prazer de Paulo era Jesus.
o renovo de Paulo era Jesus, a alegria de Paulo era Jesus, o que trazia paz ao coração de Paulo era a comunhão com Jesus e sua morte de cruz, que perdoou todos os seus pecados. Por isso o apóstolo Paulo dizia: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal pecador que eu conheço. Porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses são os pobres em espírito. Eles não veem a Deus com orgulho, eles não veem a Deus com altivez, eles não veem a Deus querendo nada a não ser Deus e somente Deus. Eles não veem a Deus querendo os benefícios de Deus, eles se aproximam de Deus querendo Deus. O pobre em espírito chega no culto e diz: gente, nessa noite eu quero Deus, pregue sobre Deus, me dê Deus, eu quero Deus, louve sobre Deus. Eu não quero dinheiro, eu não quero casa, eu não quero prosperidade, eu não quero casamento, eu não quero beleza, eu quero Deus. Nessa igreja tem Deus para me dar. Esse é o pobre em espírito. Assim como a corça anseia por correntes de águas, como terra seca precisa de uma chuva, meu coração tem sede de Deus, Rei meu e Deus meu. Esse é o pobre em espírito. Ele estava em si mesmo, dos seus desejos, dos seus sonhos. Ele quer tão somente contemplar a face do Senhor, como disse Jeremias: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o pobre em espírito. Eu abro mão de tudo, mas eu quero Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não aguento mais viver afastado de Deus. Irmãos, tem coisas na vida que não tem preço, são incompráveis. Se você chegar para o irmão João e perguntar assim: irmão João, quanto vale sua filha Maria? João vai dizer: não tem preço. Você chega para Augusto e diz: Augusto, quanto vale sua filha? Eu vou dar 2 milhões de reais por ela. Augusto vai dizer: minha filha não tem preço. Não tem valor para ela, porque eu amo. A presença de Deus, irmãos, não tem preço. É um tesouro incalculável. A presença de Deus é muito melhor do que os presentes de Deus. A presença de Deus é a maior riqueza que um homem pode ter. E o pobre em espírito é aquele que sabe disso. A presença de Deus não tem preço. Por que você está tentando me comprar, Satanás? A presença de Deus não tem preço. Não foi o que Jesus disse a Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pobre em espírito é aquele que sabe que perder Cristo é perder tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? De que adianta? De que adianta o homem ganhar todos os presentes de Deus sem a presença de Deus? Deus disse a Moisés: Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou mandar um anjo. Moisés disse: Senhor, se a sua presença não for aqui, eu não vou, porque eu não quero os teus presentes, Senhor, eu quero a tua presença. Esse é um pobre em espírito. Ele aprendeu a valorizar o que de fato tem valor, porque seus valores mudaram. Qual é a maior riqueza que um homem pode ter aqui nessa noite? Perdão. O perdão. A maior riqueza que Deus pode me dar e te dar nessa noite é olhar para mim e para você e dizer assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é riqueza. A pobreza de espírito é vista numa parábola, onde o Senhor Jesus disse que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, dou dízimo de tudo quanto possuo. Por isso que Jesus Cristo disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é que o fermento faz no bolo? Quando a irmã Rita bota fermento no bolo, o bolo faz o que, Rita? Incha. O que é que a hipocrisia fazia nos fariseus? O que é que a hipocrisia faz no nosso coração? Nos incha e nos afasta da verdadeira humildade, da verdadeira espiritualidade. Por isso que o fariseu orou dessa forma, de si para si mesmo. Ele não era pobre em espírito, ele era cheio de si. Mas aí veio o publicano, mal visto, mal falado, aquele que todo mundo dizia: ih, aquele ali vai para o templo, aquele ali vai pagar pelos pecados. Olha, aquele rapaz ali foi para a igreja porque ele também estava precisando. Uma vez uma pessoa disse isso para mim: rapaz, você estava precisando. E você não está, não é? Não. Então, o publicano era aquele que era mal visto por todos, porque ele cobrava impostos indevidos. E aí ele subiu no templo para orar. O bichinho estava tão empobrecido de si mesmo, tão vazio de si, tão convencido dos seus pecados, com o coração tão quebrantado, como disse Davi: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito, que ele não ousava nem levantar os olhos aos céus. Ele batia no peito, ele botava a cara no pó, e ele dizia: oh Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, Senhor. Ele não estava preocupado se fulano estava pecando, se Beltrano estava pecando, com a vida de Cicrano. Ele não estava preocupado, ele não estava medindo sua justiça pela injustiça dos outros. Ele estava dizendo: não, o que importa é o que Deus pensa de mim, e eu pequei contra ti somente pequei, mas eu me arrependo, Senhor. Sabe o que Jesus disse? Sabe esse publicano? Esse publicano que se humilhou, desceu para sua casa justificado. Ele entrou no templo vazio e saiu do templo cheio do Espírito Santo. O fariseu chegou no templo e saiu da mesma forma que entrou, cheio de si e vazio de Deus. Porque todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão do Senhor, e a seu tempo oportuno Ele vos exaltará. Bem-aventurados os humildes de espírito. Aqui fala de uma condição do coração, um coração vazio de si, um coração que depende de Deus para tudo, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda, irmãos. No céu não tem ninguém orgulhoso, por isso que o orgulho é a exata imagem de Satanás. No céu não tem ninguém pomposo, que quer chamar atenção para si. No céu todo holofote é para Jesus, toda a glória é para Jesus, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos pequeninos. Sim, você pode sim ter a certeza da sua salvação. Sim, você deve sim ter a certeza da sua salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, chegou à conclusão de que é impossível o homem ter a certeza da salvação, e chegou a dizer que isso é soberba. Mentira. Mentira. Você não só pode, como você deve ter a certeza da sua salvação. Aqui ele coloca o tempo verbal no presente, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não serão, não foram, é. O reino dos céus é dos pobres em espírito. Se você é pobre em espírito, o reino dos céus é seu hoje. A palavra pobre aqui no grego é a palavra pidokos, que significa extrema miséria, extrema pobreza. Fala da completa falência espiritual que nós temos diante de Deus e da completa dependência que nós precisamos ter do nosso mediador, do nosso pastor, do nosso advogado para tudo. Sem mim, nada podeis fazer.
E eu queria concluir a pobreza de espírito com a conversão de um orgulhoso de espírito que se transformou num pobre em espírito, para a gente concluir na noite de hoje. Agora, para concluir mesmo, Filipenses 3. Que horas são? 9 horas? 9 horas, pronto. A gente vai só fazer a leitura e terminar. Peço perdão aos irmãos se tem demorado. Filipenses 3. Eu tenho tido um compromisso, irmãos, de acabar cedo. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Filipenses 3, a partir do versículo 1. Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Rapaz, parece que esse Paulo gostava de alegria, viu? Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Olhe, a própria pedagogia chegou à conclusão que sabe qual é a melhor forma de ensino? A repetição. Os próprios pedagogos, que nem cristãos são, disseram isso. Você quer ficar bom no assunto? Repita bem esse assunto. Estude o mesmo assunto 1 milhão de vezes. Essa é a melhor forma, é a melhor forma de ensino, a repetição. E Paulo diz isso aos filipenses: eu não me envergonho de falar as mesmas coisas, eu não me envergonho de pregar o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, irmão, é simples. Quem complica o evangelho é Satanás e os seus falsos mestres. Mas a mensagem do evangelho é pura, até uma criança entende. Nós somos pecadores, Deus é santo, e Deus nos amou de tal maneira que, para nos reconciliar com Ele e nos levar à comunhão com Ele, que Adão e Eva perderam no Éden, Ele enviou o seu Filho ao mundo, que nunca pecou e que morreu na cruz pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, para nos levar a uma viva comunhão com Deus na terra e a nos levar a uma ressurreição ao seu lado nos céus. Como ele disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para que isso aconteça, o evangelho exige de mim e de você duas respostas essenciais, que é o arrependimento e a fé. O abandono de uma vida de costas para Deus e o início de uma vida de frente para Deus, através de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a mensagem do evangelho é simples, e é ela que deve ser repetida. O que eu preciso no leito de morte? O que você vai precisar no leito de morte? Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo disse: eu não decidi saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. O que é que todo pecador precisa? Do evangelho. Lutero dizia: eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço dele. O evangelho é a necessidade de todo pecador, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É do evangelho que o pecador precisa no leito de morte. Em qualquer momento, as pessoas precisam do evangelho de Jesus Cristo, que é puro, que é simples. Por isso que Paulo diz aqui: olha, eu falo para vocês as mesmas coisas, eu não quero trazer algo diferente. O evangelho é o mesmo. Se o evangelho que você ouve não tem no mínimo 2000 anos, ele é falso. Esse é o ingrediente para pegar toda a heresia, porque o evangelho é antigo. O evangelho verdadeiro está desde o Éden, e quem quer trazer algo novo é Satanás. O evangelho bíblico e verdadeiro tem 2000 anos de história.
Por isso que a maioria das pessoas que seguem falsas religiões não estudam a história da igreja, porque a maioria das seitas são deturpações do Evangelho que são novas. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, se eu não me engano, eles não têm nem 100 anos. Os mormons não têm nem 100 anos. Os adventistas, se tiver, é quase 100 anos. E essas seitas surgiram do nada. E as pessoas começam a acreditar. A Universal nasceu em 1980 e pouco e tem 4 milhões de seguidores. Porque as pessoas não estudam a história da igreja. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. E sabe quando iniciou o papado? Por volta do ano 300 depois de Cristo, no concílio da igreja, iniciou-se o papado. Pedro já tinha morrido e já estava no céu há muito tempo. Pedro morreu por volta entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Agora me diga, como é que Pedro é o primeiro Papa? Se ele já estava morto. Então você vê que as pessoas não estudam a história da igreja e criam novas versões do Evangelho, mas o Evangelho verdadeiro, ele é antigo. O Evangelho verdadeiro, ele é, como dizem os jovens, às vezes de senhores de idade, como ele é quadrado. Tem gente que fala isso, né? Meu pai, o senhor é quadrado, o senhor é... O Evangelho verdadeiro, irmãos, é antigo. Não mudou. Não mudou. De 2000 anos para cá, é o mesmo. Verso 2, vamos concluir. Acautelai-vos dos cães. Olha o que Paulo está falando. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado. Acautelai-vos dos maus obreiros. Cuidado com aqueles que dizem ser irmãos e não são. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Cuidado com essas seitas que eu falei, com essas religiões que eu falei. Cuidado com a adulteração do Evangelho. Cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. Paulo fala aqui do povo de Deus, nós que adoramos a Deus no Espírito. Espírito com A maiúsculo, é o Espírito Santo que nos faz adorar a Deus. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Esse é o pobre em espírito e que dele é o reino dos céus. Ele se gloria em Cristo, ele tem prazer em Cristo, ele tem deleite em Cristo, ele ama a Cristo. Paulo disse: todo aquele que não ama o Senhor Jesus seja anátema. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6: a paz seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e não confiamos na carne. Essa é a pobreza de espírito, não confiar na carne. Agora vamos ler o verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que podia confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo vai dizer. Quem era Paulo quando ele era rico em espírito, quando ele era orgulhoso, quando ele era fariseu? Circuncidado ao 8º dia, judeu de raça, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, um homem repleto de privilégios, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ou seja, se tinha alguém que podia dizer que era bom, segundo os aspectos da religião, era Paulo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha o perigo. Romanos 10:2, Paulo diz: irmãos, eu dou testemunho dos judeus. O bom desejo do meu coração é que eles sejam salvos, mas eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Era o que Paulo tinha, ele tinha zelo, mas o zelo dele transformou ele num perseguidor da igreja. Paulo, ele pedia cartas para matar os cristãos, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, tudo que a lei dos fariseus mandava, Paulo fazia. Paulo, ele era um religioso assíduo. Paulo não faltava um culto. Paulo ia para a sinagoga. Paulo, ele era um judeu de sangue no olho, irrepreensível. Mas aconteceu um encontro glorioso. Paulo se encontrou com Nazaré, Jesus de Nazaré.
Paulo estava respirando ameaças e mortes. Paulo estava indignado. Paulo pediu cartas para ir para Damasco, de Jerusalém para Damasco, perseguir os crentes. E quando Paulo está no caminho, a cavalo, uma voz na língua hebraica, que é a língua que Paulo sabia, apareceu, e uma luz muito forte, mais forte que a luz do sol, uma luz como a luz do sol, veio sobre Paulo, e ele caiu por terra. E todo mundo viu aquilo e ficou assustado. Então a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Quem és tu? Quem é que está falando comigo? Cadê o orgulho, Saulo? Cadê a riqueza de espírito? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Não, Senhor, eu estou perseguindo a igreja, Senhor. Eu e os cristãos somos um. Eu sou cabeça, os cristãos são meu corpo. E a Bíblia diz que Saulo ficou cego. A Bíblia diz que Saulo ficou impotente. A Bíblia diz que Saulo foi para dentro de uma casa ficar de quarentena. Saulo ficou numa quarentena obrigatória, cego. Ele ficou 3 dias sem comer e beber. Ele estava em um momento de contrição. Isso é a pobreza de espírito. Deus estava compungindo o coração de Paulo, tirando o orgulho de Paulo. Deus estava gerando em Paulo humildade, dependência de Deus. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Ananias e disse: Ananias, vai na rua direita, vai na casa de Saulo, porque o perseguidor está orando. Ele está orando. Ele agora que era orgulhoso, um touro bravo, ele estava: oh Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Oh Jesus, eu não percebo mais, eu não persigo mais ninguém, Jesus. Oh Jesus, me perdoe, Jesus, por ter perseguido a tua igreja. Oh Jesus, me perdoe por ter mexido com aquele povo, Senhor. Ele estava orando, ele estava cego, ele viu o poder de Jesus. Mas Jesus amava Paulo. Jesus não queria matar Paulo, ele queria usar Paulo para a glória dele. Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para anunciar o meu nome entre os gentios. Ele vai ser a minha testemunha. Mas Senhor, o Senhor tem visto quantos males ele tem feito aos teus em Jerusalém. Vai, Ananias, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias chega e diz: irmão Saulo. Imagine, o orgulhoso agora está lá: Pai do Senhor, Ananias, quem é você? Ô Ananias, me ajude, eu estou ceguinho. Ô Ananias, eu não persigo mais ninguém não, Ananias, me perdoe. O Senhor Jesus, Saulo, me apareceu, me mandou vir até aqui. Olha como ele te ama, Saulo. E a Bíblia diz que Ananias orou. Um simples cristão, quando ora, Deus atende. O cego de nascença não aprendeu isso? Quem teme a Deus e faz a sua vontade, Deus atende. E a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Ananias orou, e caiu de Saulo as escamas dos olhos. Quando caiu as escamas dos olhos, a cegueira passou. Ele passou a enxergar. Mas ele não passou a enxergar só fisicamente. Ele passou a enxergar espiritualmente. E Saulo, na mesma hora, pediu o batizar. Ele creu e foi batizado. E foi salvo. E aqui no verso 7, para a gente concluir, Paulo vai falar a mudança que aconteceu no coração dele neste momento que as escamas dos olhos caíram, no momento da sua conversão, do seu novo nascimento, no momento que ele foi empobrecido de si mesmo e revestido com o Espírito Santo. Da mesma forma que Agostinho, quando se converteu ali no Romanos 13, da mesma forma que Lutero, quando se converteu ali no Romanos 1,17, Paulo então aqui é empobrecido de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo,
seu renome, seus títulos, seu dinheiro, sua respeitabilidade religiosa, seus créditos na sinagoga, seu orgulho de ser um fariseu, a glória dos homens, o aplauso dos homens, isto considerei perda por causa de Cristo. O texto aqui diz que é como se Paulo tivesse feito assim: eu peguei meus diplomas, eu peguei tudo aquilo, todos os privilégios humanos que eu tinha, e eu joguei no lixo e nunca mais peguei. Joguei fora. Acabou. Eu não tenho mais título, eu não tenho mais nada, eu abro mão de tudo para receber a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Paulo está dizendo: olha, irmãos, tudo é perda. Se você botar Jesus na balança, tudo é perda. Por causa da sublimidade. O que é algo sublime? É algo que está acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso é algo sublime. Algo sublime é algo que está acima de alguma comparação. O que Paulo está dizendo é: tudo é perda, porque não existe algo na terra que possa se comparar com o relacionamento vivo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Por causa da sublimidade do conhecimento. A ideia aqui, irmãos, é de uma intimidade profunda. Eu sou dele, ele é meu, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Esse é o pobre em espírito, tudo é sobre Cristo. Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, é a sublimidade, irmãos. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não é um conhecimento intelectual aqui, é um conhecimento, irmãos, experimental, é um conhecimento real, é um conhecimento profundo, é um conhecimento que nada separa mais, é um conhecimento unido pelo Espírito Santo, o conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, olha o que ele diz: meu Senhor. Oh, irmãos, porque Paulo falou tanto do amor de Deus? Porque ele recebeu o amor de Cristo que nos constrange, João. Por amor do qual perdi todas as coisas. Irmãos, que evangelho é esse que é pregado hoje? Que diz que você vem para Jesus, irmão Mateus, e ganha tudo. Aqui é o contrário. Paulo está dizendo: eu perdi todas as coisas, e mais, não só perdi, mas não faço questão que elas voltem, porque Cristo preenche tudo na minha vida, e as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? Cocô de cavalo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo que esse mundo possa te dar é cocô, comparado com Jesus Cristo, e ter um relacionamento pessoal com Ele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha o que Paulo está pedindo, irmão. Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero conhecer o poder de Deus que me ressuscita dos mortos, o poder de Deus que me dá vida e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Jesus, conformando-me com Ele na sua morte. Oh meu Deus, eu quero morrer para mim mesmo, a fim de viver para Deus, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o pobre em espírito. Deus manda seu coração para o céu, para depois sua alma, na hora certa, chegar no céu. Se pois já ressuscitastes juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Vamos orar. Senhor Deus, por essa noite tão maravilhosa, na companhia dos santos, na companhia de Jesus. Ô Jesus, nos dá, Pai, essa riqueza que é Cristo, Pai. Nos dá essa riqueza que é uma vital união com Cristo, Pai. Teu filho disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Oh Pai, todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta, eu lança fora. Mas o ramo que está em Cristo e dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Oh Deus, nos ajude a viver em união contigo, a renunciar tudo, Jesus, que nos impede de ter uma união contigo, e a abraçar a sublimidade, Pai, do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá essa sublimidade nessa noite, nos conforma a imagem do Teu Filho, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. Diga para ele: Deus é bom.